E hoje, na nossa aula de matemática, nós iremos iniciar aí o capítulo 2. Nesse capítulo, nós iremos explorar as figuras geométricas, tanto as planas, as poligonais e as circulares. Além disso, nós iremos trabalhar a noção de ângulo e a classificação e medidas, certo? Vamos ver sobre os tipos de ângulo. Primeiro, vamos iniciar o capítulo observando aí essa imagem. Você pode abrir em página dupla, certo? Aí no seu livrinho, na página 26 e 27, observações. Pela janela. Lá do alto da janela, vejo a vida e vejo a luz. Vejo a montanha distante e o jeito que a noite cresce, o passarinho cantando, o avião que reluz. O vento tão passageiro, as estradas, as estrelas, as esquinas da cidade, os homens e seus caminhos, os barcos soltos do mar, as flores com tantas cores e o trem de longe apita, anunciando a chegada daquela moça bonita. É um poema de Ricardo Azevedo, 19 poema desengonçados, São Paulo, Ática, 1998. E aqui temos algumas perguntinhas sobre o poema. O que você vê aí da janela do seu quarto? O que você pode observar na visão aí da janela do seu quarto? Tá, do meu quarto não tem janela, mas na sua casa, por exemplo, o que você pode ver na janela da sua casa? Você pode escrever aí pra gente no grupo. Eu vejo carros, casas, eu vejo uma paisagem, vejo uma árvore. O que você vê aí? E da janela da sala de aula, lembra que a gente ficava lá em cima no primeiro andar? O que dava para a gente ver, né? Os tetos das casas, as pessoas lá embaixo, não era? Qual é o formato dessas janelas? Veja aqui, não é? Qual é o formato dessas janelas aqui? O que você acha que tem a ver com a matemática, com o que nós vamos estudar? Figuras geométricas? Ângulos? O que será que tem a ver? Vamos ver aí na página 28, vamos ver os polígonos. Lembrando que poli significa o quê? Vários ângulos. Foi na nossa fichinha aí no seu caderninho, né? Vamos lá. Nas estruturas de quase tudo ao nosso redor, podemos observar, sabe o quê? Elementos que lembram linhas. A matemática está presente em muitos lugares que a gente nem imagina no nosso dia a dia. E essas linhas, elas têm características diferentes. Elas não são todas iguais. Sabe por quê? Vamos descobrir juntos. Vamos ver aqui. Aqui nós temos a ponte Otávio de Frias de Oliveira, né, o Rio Pinheiros, em São Paulo, né? E aqui nós vamos analisar aqui. Observando essa imagem, nós podemos notar basicamente dois tipos de linhas. Que dois tipos são esses? Primeiro, nós temos aí as linhas retas, certo? Linhas retas, que são essas linhas aqui, ó, certo? E também temos as linhas curvas, que são essas aqui, ó, o círculo. As linhas curvas, estão vendo aqui, ó, na ponte, ó, arredondadas. Bom, linhas curvas e linhas retas, né? Vamos ver qual a diferença. Na combinação dessas linhas, podemos formar desenhos diversos. Aqueles que têm todas as linhas no mesmo plano são chamados de figuras planas. Vamos ver aqui. As figuras geométricas planas, né, elas podem ser classificadas em grupos. E o principal deles é os polígonos. Veja aqui a definição de polígono. O que são polígonos? São figuras geométricas planas, fechadas, formadas apenas por linhas retas e que não se cruzam. Então, veja, polígono não pode ter linha curva. São apenas linhas retas. Os polígonos, as linhas não podem cruzar, elas não se cruzam, certo? Plana, fechada, formada por linhas retas e que não se cruzam. Então, veja, não pode ter linha curva, não pode ter linhas abertas e eles não podem se cruzar. Esses são os principais aí, né, detalhes de um polígono, a descrição dos polígonos. E aqui nós temos, de acordo com essa definição de polígono, temos uma atividade. Você vai, aqui em cada linha, só tem um polígono, só um. E você vai identificar e descrever por que não são polígonos. Por exemplo, aqui na letra A.
Você tem aqui 6 imagens. Dessas 6 imagens só tem uma polígono. Aí você vai dizer, a letra A é polígono qual? Tal. As outras não são. Por quê? Porque são linhas assim, assim, assim. Certo? Na letra B, só é polígono tal imagem. Por quê? Porque as outras são linhas assim, assim, assim. Certo? Cada uma dessas aqui tem um motivo. Ok? No número 2, você vai pintar apenas os polígonos. Lembrando que polígonos são linhas fechadas, retas e que não se cruzam, certo? Na página 30, nós temos aí o nome dos polígonos. Por quê, gente? De acordo com o número de linhas de lados, certo? O polígono recebe um nome diferente. Por exemplo, nós vimos isso nos sólidos geométricos, lembram? Nós tínhamos figuras planas e sólidos. Por exemplo, se ele tem 3 lados, ele é um triângulo. 4 lados, um quadrado. Aqui nós temos 4 lados, sendo que 2 maiores e 2 menores. Temos o retângulo. Esse aqui também temos 4 lados, mas você vê que eles são puxadinhos. Esse aqui é o paralelogramo. Temos também o trapézio, que também tem 4 lados, mas também são lados irregulares. É o trapézio. Então, de acordo com esse número de lados, nós temos também uma definição. Vamos ver aqui. 3 lados são triângulos, 4 lados eles são quadriláteros, 5 lados eles são pentágono, 6 é hexa, 7 hepta, 8 octo. Lembra da fichinha que tem aí no seu caderno, que foi no seu kit, né? Você colou aí, você tem aí o nome, né, dos polígonos de acordo com o número de lados. E aqui você vai pintar com base nessas informações, né? Você vai pintar círculos de acordo com a legenda. Se ele tiver 3 lados, é um triângulo, pinta de vermelho. Se tiver 4 lados, pinta de azul. Se tiver 5 lados, pinta de verde. 6 lados, amarelo. Heptágono, rosinha, né? Roxinho. E 8 lados, o octógono, você pinta de laranja, ok? Na página 31, vamos começar a noção de ângulo, certo? Um esporte bastante comum nas regiões do Brasil, qual é? É o vôlei de praia, né? Então, no vôlei, uma rede separa 2 regiões quadradas de mesmo tamanho. Então, o quadrado aqui marcado na foto, né, da quadra de vôlei, e o losango ao lado, eles dois são polígonos. Aqui temos o quadrado e o losango, certo? Os dois são polígonos, mas temos algumas semelhanças e diferenças entre eles. E você vai analisar aqui essas 2 imagens, certo? O quadrado e o losango, certo? E nessas linhas aqui você vai dizer o questionamento da professora Cecília. Quais são as semelhanças e diferenças entre eles? O que tem parecido entre eles e quais são as diferenças? Bom, temos aqui nossos coleguinhas da galera do ET, diz assim, os dois têm 4 vértices, concorda? Tem 4 vértices, né? 4 vezinhos, 4 biquinhos. Os dois têm 4 cantos. Tem 4 cantos? Vocês conferem aqui? Já temos as semelhanças, não é? E quais seriam as diferenças? Então, você vai colocar aqui semelhanças e diferenças, ok?